por que tem se falado tanto de vendas, de precificação dentro do mundo da estética. Para começar, né, é importante a gente, eh, só dessa contextualização mesmo, de que quem trabalha com estética são profissionais da saúde. E acaba que a gente sabe que nós profissionais da área da saúde, durante a graduação, a gente não tem, né, durante o percurso formativo ali na graduação, nada voltado para essa parte de empreendedorismo, de venda. Pelo contrário, todo profissional da área da saúde geralmente vai ter um perfil muito mais assistencialista. E até brinco que se, mesmo que a gente tivesse uma aula lá, assim, de empreendedorismo na área da saúde, aposto que seria aquela aula que todo mundo ia faltar para estudar para matérias mais importantes. Até porque falta mesmo, né? Acho que maturidade de quando a gente está na graduação, de ver a importância que isso vai ter. Porque na nossa cabeça é simples. Eu nem sei fazer uma técnica, como eu vou vender algo que eu nem sei fazer. O que acontece é que, com o tempo, depois, então a graduação vai vir, a formação vai acontecendo, você vai aprendendo as técnicas, você vai fazer cursos, especializações, o que for. E aí chega uma hora que a gente precisa, então, realmente de vender isso. E aí, primeiro ponto é o fato de vender em si, então a dificuldade, né, que existe na hora da venda, muito por crenças limitantes, né, por medo, por vergonha, por não saber, por falta de conhecimento, né, então sempre bato nessa tecla. Eu não sabia fazer uma toxina, agora eu sei, eu não sabia fazer uma venda, agora eu sei. Então, do mesmo jeito que existe existe uma teoria para você aprender uma técnica, existe uma teoria para você aprender uma venda, né. "Ah, Lívia, mas tem gente que nasce com o dom da venda", concordo, mas tem muitas pessoas que não nascem e nem por isso a gente não pode aprender. Eu sou uma pessoa que, assim, falo por experiência própria, eu sempre tive muita dificuldade de vender, eu morria de vergonha, eu achava esquisito, errado, estranho, né. Todos esses sentimentos que existem, até mesmo de não merecimento, de tudo aquilo ali. Então, a gente precisa de, primeiro com relação a essa questão da venda, sempre falo assim, primeiro que vergonha não paga boleto, e segundo que, nenhum cliente, presta atenção, nenhum paciente seu, nenhum cliente seu, chega na sua clínica achando que vai ser de graça, né. Vou lá fazer um botox, vai que ela me dá de presente", ninguém acha isso. Então, a gente não tem que ter vergonha se o paciente agendou um horário com você, ele agendou uma consulta, então para ele, é mais do que óbvio, você vai passar o valor daquilo ali. E às vezes a gente fica com medo, com vergonha, com insegurança de passar o valor, sendo que para ele aquilo é óbvio. Pelo contrário, se você não passar, que ele vai falar: "Gente, mas que menina esquisita", né. Tipo loja que não põe o preço das coisas. Não, as coisas têm preço, a vida é essa, é uma troca. Inclusive, é importante que a gente tenha essa percepção. É uma troca, o paciente ele tá pagando, mas ele tá saindo com aquilo que ele buscou. Então, inclusive, né, a venda dentro da estética é algo que a procura é do paciente. O paciente foi até você, o paciente quis gastar com você. Então, não existe o porquê de ter vergonha em cima disso. Mas vamos colocar que a questão aqui não é vergonha, não é medo, é: "Ah, Lívia, eu não sei apresentar". Então, na hora da consulta, é extremamente importante que a gente tenha um fluxo montado ali. Então, primeiro o paciente traz a queixa, existe a fase do diagnóstico é a mais importante, porque a partir do momento que o paciente ele percebe que você diagnosticou um problema, então vamos supor, ah, Lívia, meu rosto está derretendo, né? Essa é a queixa do paciente, meu rosto está derretendo. Tá, essa sensação é por conta da perda de colágeno, de estrutura óssea, é por conta de perda de gordura, deslocamento de gordura. E aí, esse diagnóstico ele ainda vai vir associado com alguma questão. É por conta de uma menopausa que está acontecendo, é por conta de um emagrecimento exacerbado, enfim. Feito o diagnóstico, o paciente agora ele fala assim: é isso mesmo. Você entendeu? É isso que te incomoda? É. Você entendeu o que que te incomoda? Que é isso que está acontecendo? Entendi. Então agora a gente vai pensar nas soluções. Dentre a sua queixa, que é o que você
está queixando comigo aqui, que é o seu problema, eu tenho essas soluções. Então, a venda, ela é a solução para o problema do meu paciente. Então, eu vou agora apresentar as soluções. E é importante, por exemplo, nesse exemplo mesmo do rosto derretido, é uma queixa, mas essa queixa, ela exige várias soluções. Então, ela exige um bioestimulador, um fio, um preenchedor. Então, por que que eu vou ter vergonha de apresentar para o meu paciente todos esses tratamentos de uma queixa que ele me trouxe? É diferente de eu virar para ele e falar do nada. Ah, e também, você já pensou em empinar seu nariz? Não, ele não falou, não é uma queixa, né? Eu posso fazer isso? Eu até posso. Mas, assim, é, vamos começar pelo básico, que é resolver a queixa do meu paciente. Então, às vezes, o paciente fala, ah, porque queria fazer botox, doutora, porque meu pezinho de galinha aqui tá marcando. Legal. Sua queixa é a região dos olhos, você tem razão, toxina ajuda, mas a toxina é uma das coisas. A gente tem que fazer um, um peeling nessa região, a gente tem que fazer fios, a gente tem que fazer mergulhamento, tem que fazer tecnologia, e aí você vai trazer as soluções e apresentar essas soluções. Quando a gente fala assim, apresentar valor antes de apresentar o preço, né? Esse valor está exatamente em mostrar que, a partir daquilo que você está recomendando, você tem a solução para os problemas que o seu paciente trouxe, né? Então, é muito importante durante ali o processo de venda você mostrar isso para o seu paciente. Olha, eu não estou te empurrando o procedimento. Eu estou resolvendo, quer dizer, ou melhor, eu estou oferecendo a resolução dos problemas que você me apresentou. Então, diante dos problemas que você me apresentou, aqui está a solução. E aí, óbvio, existem algumas técnicas. A técnica do empilhamento do sim, a técnica de conversão ali de valor, e aí a gente consegue ir abordando essas técnicas ao longo da consulta, entendendo o perfil do meu paciente. É um paciente mais dominante? É um paciente mais influente? Como que eu vou abordar esses temperamentos? Isso faz toda a diferença, né? Não é, a gente não vende da mesma maneira para todo mundo, porque pessoas compram com perfil diferente. Tem gente que vai na loja que gosta que um funcionário fica ali andando atrás dele. Tem gente que gosta de ver o preço sozinho lá na etiqueta. Então, a gente tem que entender o perfil do nosso paciente, né? Então, a venda, existe toda uma teoria por trás disso. E outro ponto importante é a precificação, porque também a gente não aprende precificação lá durante a graduação. E aí, na hora que eu chego no para trabalhar, eu falo assim: "Ah, professor, ô fulano de tal, quanto que você cobra aqui?". "Ah, cobro tanto". "Ah, então eu vou cobrar isso também". E a gente começa a fazer as famosas contas de padaria. "Ah, eu gastei 600, eu cobrei 1.000, sobrou 400". Só que isso está errado, porque eu não estou considerando aí meu meus custos fixos, eu não estou considerando aí o que eu preciso de ter de salário, o que eu preciso de ter de investimento na minha empresa. Ah, Lívia, mas eu trabalho, em parceria. Mas você tem que se enxergar como uma empresa. Você é um autônomo, mas você então tem que se enxergar como uma empresa, né? Só não deve se enxergar como empresa se você for CLT, que aí você vai ter um salário fixo e uma comissão. Mas mesmo assim, ainda vale a pena você estar atento, aprender, porque uma hora essa realidade pode mudar. Sempre falo que eu dizia que eu amava ser CLT, hoje em dia eu não tenho mais, né, esse perfil. Então a gente também tem que ir desenvolvendo, aprendendo isso. E uma das coisas tão importantes para a gente saber sobre precificação é até por conta da hora da venda. Até quanto de desconto que eu posso dar para um paciente? Quanto que eu posso abaixar a minha margem? Vale a pena eu fazer esse desconto? Porque às vezes eu estou fazendo um desconto tão grande. Lembro de uma aluna na mentoria que eu comentei isso com ela. Ela deu um desconto tão grande para não perder o paciente, mas no final ela ficou no 0 a 0. E ainda falei com ela: pensa, toda vez agora esse paciente vai querer esse desconto. E assim, você vai ficar atendendo ela para ficar no 0 a 0? Melhor não atender, né? Ou talvez valeria, porque por possibilidades ali que ela enxerga, mas nesse caso especificamente não tinha, né, margem para dar esse desconto todo. No final, ela estava até ficando no prejuízo e achando que estava fazendo um bom negócio. Então, a partir do momento que eu sei fazer uma precificação adequada, eu consigo entender
quanto que eu posso dar de desconto, quanto que realmente eu tô tirando que é meu, quanto que é o da empresa, né? Então, é extremamente importante entender que faturamento, lucro e salário não são as mesmas coisas. E pode parecer assim, assuntos às vezes chatos. Ah, eu só queria poder preencher o meu paciente em paz, né? Mas toda profissão tem o ônus e o bônus, a parte boa, a parte ruim, e essa é uma parte que você gostando ou não, ela é extremamente importante dentro do seu negócio. Então, a gente precisa de enxergar todo esse panorama. Outra coisa importante, quando a gente entende a precificação, né, até na hora de você cobrar ali, você consegue enxergar um valor diferente do seu negócio. Não estou falando nem o que o paciente vai enxergar, é a gente enquanto profissional, né? Caramba, olha quanto eu gasto para manter essa estrutura, essa experiência, esse negócio acontecendo. Então, se eu não cobrar um valor caro, vamos dizer assim, justo, o processo não se sustenta. E aí, daqui a uns 3, 4 meses, eu não vou dar conta, daqui a 1 ano, muito menos. Hoje, a grande maioria das empresas, elas quebram antes do primeiro ano. Exatamente por quê? Porque não existe esse controle, né? Eu falo que muitas das vezes dentro da estética, a gente vê as pessoas fazendo o quê? Trocando dinheiro. Entra de um lado, sai do outro, entra de um lado, sai do outro. E a gente precisa de aprender a fazer isso da forma correta, saber fazer essa precificação. Então, a precificação, ela tem que incluir todos os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, o nosso salário, né? Qual que é a nossa expectativa de receber. Então, tem que entender uma média de quanto que eu atendo, né? Quanto que é a minha média de atendimentos mensais para eu poder fazer o valor da minha hora técnica, da minha hora clínica. Eu tenho que pôr tudo isso no papel para que eu possa ter algo que seja saudável. Porque a partir disso eu vou poder fazer o estoque, eu vou poder comprar melhor, eu vou poder aproveitar uma oportunidade diferente. Então, esses 2 temas eles são eles estão, né, muito em alta, porque na verdade eles são a base de um negócio saudável. A gente precisa de vender, mas a gente precisa de vender da forma correta. A gente precisa de vender, mas precisa vender para sobrar dinheiro, porque vender, vender, vender. Ah, ele vai vender, então tudo tem que ser caro, mas o meu perfil de paciente não é esse. Gente, dá para vender, dá para fazer de tudo. Existe hoje clínica médica popular e existe clínica médica de altíssimo nível. Existe clínica odontológica popular e existe clínica odontológica de altíssimo nível. Existe estética popular e que pode dar dinheiro do mesmo jeito. Então, também pode ser uma escolha livre, pelo contrário, eu quero trabalhar só com preço baixo, mas eu vou ganhar no volume. Então, por exemplo, pegar hoje clínicas, franquias grandes, né? Uma Botoclinic, que tem não sei quantas franquias espalhadas pelo Brasil. Com certeza, eles devem pagar. O que eles pagam numa toxina é quase metade que você que está começando paga. Então, o custo dele na toxina é muito, do produto em si, é muito menor. Ah, mas o custo de operação é maior? Não sei. Então, de novo, é por isso que se não existe achismo, não pode existir achismo. Tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque só assim vocês vão poder fazer as escolhas de vocês, de como vocês querem trabalhar. E aí, eu gostaria aqui, então, de deixar para vocês, né, não só esse conhecimento inicial, mas também um convite. A gente vai aprofundar, vou explicar tudo que existe, passo a passo de como se faz uma precificação. Depois a gente vai falar dessas técnicas importantes na hora da venda. Vai ser no dia 2 e 3 de fevereiro. E assim, eu acho que quem trabalha na área da saúde, da beleza, da educação no geral, vocês precisam de saber isso na ponta do lápis, assim, gente, fechou o olho, já sabe tudo que tá ali, que é importante, o que tem que entrar, o que não tem que entrar. Vai ser uma aula muito especial e eu espero vocês. Quando o paciente fala que vai pensar, essa frase "vou pensar", ela está diretamente relacionada à insegurança. Então, essa insegurança, ela pode vir de uma falta de clareza do que esse paciente vai experimentar
ali no plano de tratamento que foi desenhado para ele. Então, essa insegurança, ela pode ser porque a pessoa ficou com uma dúvida em como vai funcionar o processo. Então, às vezes, a gente sugere tantas abordagens que o paciente fica perdido ali na nossa explicação em qual abordagem vai em qual camada da pele, quanto tempo eu tenho que ficar sem ter exposição solar, se eu vou precisar fazer alguma massagem, se vai ter algum hematoma, algum nódulo que vai ser formado, porque às vezes ali no meio do caminho tem um evento importante que o paciente vai participar. E no lugar que eu vejo assim, que é o mais importante de tudo, para a gente lidar com essa insegurança, no lugar de confrontar o paciente, né? Ah, mas por que que você vai pensar? Você tem que cuidar de você, você tem que se priorizar, você tem que vir em primeiro lugar. Quanto mais você deixa o tempo passar, pior isso vai ficar. Gente, essa é a pior coisa que a gente pode fazer com o paciente. Imagina uma pessoa que está ali pela primeira vez, que nunca fez nenhum procedimento, que está querendo começar a se cuidar. A gente começa a falar e falar de várias abordagens, a pessoa fica perdida. Então, no lugar de confrontar um paciente que está se sentindo inseguro, a gente vai acolher esse paciente. Então, se o paciente fala, eu vou pensar, você vai falar, claro, eu super entendo, é uma intervenção, é importante que a gente pense mesmo, mas me conta, o que é que eu posso deixar mais claro para você? Foi alguma coisa do processo, algum dos procedimentos que eu apresentei que não ficou claro, que eu posso repetir? Ficou claro o que será feito em cada etapa? Por que a gente tem esses intervalos de tempo? Porque às vezes só é muita informação. E quando é muita informação, principalmente quando a gente apresenta planos de tratamento, que são planos de tratamento mais longos, que a gente vai fazer uma abordagem ali multicamadas, o paciente às vezes pensa assim: nossa, mas é muita coisa para fazer de uma vez. Nossa, mas eu achei que eu resolveria tudo com uma toxina botulínica. E eu me preparei para uma toxina botulínica e agora tem muito mais coisa. Sabe, a gente torna aquilo como se fosse algo inalcançável para ele. E isso pode se tornar uma barreira ali no caminho. Então, quando a gente apresenta, claro, o que que não ficou, como eu posso te ajudar a entender isso melhor. O paciente já vem com um outro olhar. A gente tira aquela primeira barreira do não e dá abertura para uma nova conversa. Ali, gente, no momento da consulta, né, de fazer toda essa apresentação, a gente não pode esquecer que nós trabalhamos com confiança. Então, nós vendemos confiança. Então, não só a nossa confiança enquanto profissional do que a gente está propondo, do que a gente vai executar, né? A confiança e a segurança, elas estão diretamente relacionadas, mas ao sentimento do paciente. Então, quando a gente lida ali com a queixa do paciente, a gente está lidando de fato com o sentimento do paciente. E o sentir, cada pessoa vai sentir de uma forma. As inseguranças, elas se apresentam de diferentes formas. Então, esse acolhimento, ele é assim, crucial para que a gente transforme esse vou pensar, que é um não momentâneo disfarçado, em algo que vai virar um sim lá na frente. E é normal o paciente assustar, porque às vezes a gente vai falando na empolgação, começa a usar muitos termos técnicos, começa a usar muitas abordagens técnicas, e isso, em certos momentos, se a gente não prestar atenção, principalmente no perfil do paciente que a gente está lidando, tem gente que gosta desse passo a passo, informações detalhadas, e tem gente que é mais prático, ele quer saber se aquilo ali é para ele, não é, se ele vai conseguir lidar com tudo que está envolvido nesse processo, que é um roxo, um hematoma, essas abordagens, ou se ele esperava que fosse uma coisa mais rápida, por exemplo. Então, a gente precisa entender para poder entender esse perfil e deixar o paciente ser o centro. E aí, esse acolhimento vai transformar esse não em um possível sim lá na frente.
Eu tenho certeza que ali, naquele momento, frente a frente com o paciente, para poder finalizar a apresentação de um plano de tratamento, eu tenho certeza que você já teve medo de travar. Ou às vezes já travou diversas vezes, com medo do que o paciente vai perguntar, o que o paciente vai trazer ali como possível objeção. E de fato, gente, a objeção é algo que faz parte do paciente de uma forma. As inseguranças, elas se apresentam de diferentes formas. Então, esse acolhimento, ele é, assim, crucial para que a gente transforme esse vou pensar, que é um não momentâneo disfarçado, em algo que vai virar um sim lá na frente. E é normal o paciente assustar, porque às vezes a gente vai falando na empolgação, começa a usar muitos termos técnicos, começa a usar muitas abordagens técnicas, e isso, em certos momentos, se a gente não prestar atenção, principalmente no perfil do paciente que a gente está lidando, tem gente que gosta desse passo a passo, informações detalhadas, e tem gente que é mais prático, ele quer saber se aquilo ali é para ele, não é, se ele vai conseguir lidar com tudo que está envolvido nesse processo, que é um roxo, um hematoma, essas abordagens, ou se ele esperava que fosse uma coisa mais rápida, por exemplo. Então, a gente precisa entender para poder entender esse perfil e deixar o paciente ser o centro. E aí, esse acolhimento vai transformar esse não em um possível sim lá na frente. Quando o paciente fala com a gente que o tratamento, o plano de tratamento que está sendo apresentado tá caro, eu vejo que muitas vezes vocês ficam frustrados, porque acham que o paciente está fazendo uma comparação com outras clínicas no mercado, né? Com outros preços ou de outros profissionais ali no mercado. E, gente, muitas vezes não é esse o caso. Às vezes é só que, na cabeça desse paciente, ele podia investir tanto porque ele pensou: ah, eu tenho uma queixa específica, área dos olhos. O pé de galinha, essa flacidez de pele me incomoda, vou tratar com toxina botulínica. Sei que a média de valor de toxina botulínica é tanto. Porque o paciente, gente, ele já vem hoje com muita informação, ele já tem muito mais acesso à informação. E, inclusive, previamente, ele pode mandar uma mensagem para a gente para querer saber ali quanto que custa determinado procedimento. Mas o que o paciente muitas vezes não tem é o conhecimento técnico de que, para se ter um resultado, né, o resultado que ele espera, eu quero ter uma pele mais firme, eu não quero ter o bigode chinês, eu não quero essas linhas marcadas. Isso depende de um tratamento que vai em diferentes camadas. Logo, se eu vou tratar diferentes camadas, eu vou precisar de quê? Diferentes procedimentos para serem oferecidos ali para aquele paciente. Então, para eu quebrar essa objeção, eu preciso apresentar valor, resultado, a transformação que aquilo ali vai gerar. Então, a gente precisa dar nomes a esse sentimento que o paciente está trazendo para gente. Então, novamente, antes de confrontar o paciente, a gente vai devolver a pergunta para ele. Eu sempre falo desse jeitinho, mas me conta aqui, o que você pode investir hoje? O que você estava pensando em investir? Ou quanto que você acha que isso aqui que eu estou te apresentando, então suponhamos que a gente criou um plano ali, toxina, bioestimulador de colágeno, gerenciamento de pele, pensando aí em um tratamento multicamadas. Quanto que você acha que esse tratamento aqui custaria? Porque aí a gente coloca o paciente no centro de novo. E, claro, a gente sabe que quanto mais abordagens a gente consegue fazer em uma mesma sessão, a gente tem um resultado melhor. Mas às vezes o paciente fala assim: eu posso investir R$ 3.000. Hoje eu posso investir R$ 3.000. Então, claro, vamos juntos. O que está te incomodando mais? O que está me incomodando mais é essa linha aqui ao redor dos olhos. Então, pronto, a gente vai começar por isso. A gente não tem também que ficar empurrando a qualquer custo o plano de tratamento completo para o paciente. Essa objeção do não tenho dinheiro, a gente consegue quebrar ela de duas formas. Então, trazendo isso que eu acabei de falar com vocês, que é escolher o que mais incomoda e entender essa objeção de valor do paciente, entendendo quanto ele pode investir
E segunda coisa, às vezes a gente vai apresentar um valor alto para o paciente de uma vez, mas ele precisa entender que aquilo ali não vai ser feito de uma vez. Então, eu tô te apresentando, a gente vai fazer essa e essa abordagem. Só que isso vai ser feito ao longo de 12 meses. Então, a gente não está falando de uma vez que o paciente vai na clínica, ele vai fazer tudo de uma vez. Não. Então esse plano aqui de 10 mil, ele pode ser feito em 12 vezes. Por quê? Porque a gente vai ficar 12 meses fazendo tratamento. Então, a gente vai iniciar uma etapa hoje, daqui 2 meses a gente vai fazer uma outra etapa, você vai começar a usar esses produtos em casa. Isso é uma forma da gente trazer valor. Então, a gente consegue quebrar essa objeção do valor, né? Que na verdade é o preço, né? O paciente não fica assim de fazer o investimento. Isso, gente, principalmente se for uma primeira vez, para a gente poder trazer o valor, trazer ele para o centro, ele entender, até para o paciente, gente, não criar uma barreira de ficar envergonhado, porque isso acontece ali na consulta. Às vezes ele fala, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer, eu vou pensar, porque ele fica envergonhado de achar que o que ele estava pensando de investir era muito aquém. Ai, nossa, ela tá me apresentando várias coisas, significa que eu tô muito mal, que eu tô muito envelhecido, que eu não tô bem, eu não esperava que fosse assim. A gente não pode deixar o paciente com esse sentimento. Então, trazer ele para o centro. Quanto que você acha que isso custaria? O que você pode investir hoje? Ou uma coisa que eu uso muito também, principalmente com os pacientes mais resistentes. Quanto que você pode investir do seu orçamento? Nos cuidados em você, quanto que você pode investir? Porque às vezes a pessoa fala assim, R$ 300 por mês. E aí você vai propor, dentro do seu plano de tratamento, R$ 3.000 de 10 vezes. Se isso tiver ali dentro da sua realidade, né? Porque, gente, é muito mais sutil a gente falar. Então, isso vai te custar R$ 300 por mês, o que está dentro do seu orçamento. Então, nós vamos criar um plano que está dentro do seu orçamento do que os R$ 3.000 de uma vez. Querendo fazer uma venda a qualquer custo, apresentar tudo ali de uma vez para o paciente. Eu tenho certeza que com essas dicas vai dar super certo. E se você gostou de acompanhar essa aula, eu te espero no nosso workshop da Técnica ao Negócio nos dias 2 e 3 de fevereiro.